Dizem que o amor é cego, mas você estaria pronto para aceitar tudo por paixão? Esqueça os contos clássicos. Hoje, exploramos o impossível. 10 casais tão fora dos padrões que desafiam qualquer lógica. O número 1 vai quebrar suas convicções. Número 10. Os gigantes da história. Martin e Anna. Começamos com uma união que parece saída diretamente de um livro de lendas ou de uma epopeia mitológica. Martin Van Buren Bates, apelidado respeitosamente de Gigante do Kentucky, não era um homem comum. Medindo mais de 2,30 metros, ele passou grande parte de sua vida sentindo-se como um estranho em um mundo projetado para pessoas muito menores que ele. Imagine a dificuldade de encontrar na época roupas, uma cama ou até mesmo uma porta do seu tamanho. Nesse mundo onde indivíduos fora dos padrões costumam se sentir isolados, Martin viveu um verdadeiro milagre ao conhecer Anna Henning Swan. Anna, originária da Nova Escócia, também media 2,10 metros. Quando se conheceram durante uma turnê de espetáculos, a alquimia foi instantânea. Não era apenas uma atração física, mas o reconhecimento de duas almas que compartilhavam a mesma perspectiva de mundo, literalmente. O casamento deles em 1871, em Londres, foi o evento do ano, atraindo milhares de curiosos e até a atenção da Rainha Vitória, que lhes presenteou com relógios de ouro maciço adaptados à sua estatura. O casal mandou construir uma casa sob medida, com tetos de 4 metros de altura e móveis gigantescos para viver seu amor longe do olhar pesado dos pequenos humanos. Na época, cientistas e o público previam que eles dariam origem a uma linhagem de titãs. Infelizmente, a biologia é cruel. Embora tenham tido filhos de tamanho recorde no nascimento, o maior pesava 10 quilos, nenhum sobreviveu. No entanto, este casal nos prova que, independentemente da sua singularidade, existe em algum lugar alguém que combina perfeitamente com você, centímetro por centímetro. Número 9. A arte da modificação. Victor e Gabi Peralta. Imagine que seu próprio corpo não seja um invólucro estático, mas uma tela em branco que você decide pintar e esculpir a dois, dia após dia. Victor e Gabi Peralta não se contentam apenas em se amar. Eles fundem suas identidades através da modificação corporal extrema. Este casal argentino detém oficialmente o recorde mundial do Guinness como o casal casado com o maior número de transformações físicas do mundo. Juntos, eles totalizam mais de 80 modificações, incluindo 50 piercings, dezenas de implantes subcutâneos na testa e nos braços, escarificações voluntárias e até tatuagens nos globos oculares, o que dá ao olhar deles uma profundidade preta ou colorida absolutamente hipnótica. Casados há mais de 20 anos, eles explicam que cada nova modificação é uma etapa de sua jornada comum. Para o mundo exterior, eles podem parecer criaturas saídas de um filme de ficção científica ou de um pesadelo gótico, mas entre eles reina a harmonia e a ternura total. Juntos, eles gerenciam um estúdio de tatuagem e viajam por convenções em todo o mundo para mostrar que a beleza não é uma norma ditada pelas revistas, mas uma visão artística pessoal. O vínculo deles não se baseia em padrões de beleza clássicos, mas em uma lealdade inabalável à sua própria loucura criativa. Eles transformaram sua pele em um monumento vivo, dedicado ao amor. É a prova máxima de que o essencial é encontrar alguém que não tenha medo da sua diferença, mas que decida carregá-la com você. Número 8. Os bonecos de plástico. Pixie Fox e Justin Jedlicka. Deixamos o mundo da tatuagem para mergulhar no mundo, ainda mais radical, da cirurgia estética extrema. Aqui estão Pixie Fox e Justin Jedlicka. A ambição comum deles é tão simples quanto assustadora. Eles querem se tornar as versões vivas e perfeitas da Barbie e do Ken.
mas uma versão que ultrapassa até a imaginação dos criadores de brinquedos. Justin, apelidado de Ken Humano, passou por mais de 350 intervenções, desde implantes de peitorais de silicone até modificações na estrutura do nariz e das bochechas. Pixie, por sua vez, chocou a comunidade médica ao remover 6 costelas para obter uma cintura de vespa de 35 centímetros, uma silhueta que parece fisicamente impossível para um ser humano. O que torna este casal fascinante é a natureza de sua relação. Eles às vezes se definem como parceiros de plástico. O romance deles não é necessariamente baseado em uma paixão carnal tradicional, mas em uma obsessão mútua pela perfeição artificial. Eles nunca se julgam, pelo contrário, passam horas analisando os resultados de suas respectivas operações e planejando a próxima injeção ou a próxima cirurgia. É uma simbiose construída sobre o silicone. Para eles, o amor não é uma questão de autoaceitação, mas de apoio incondicional na busca por um ideal físico que só eles compreendem. Eles escolheram se libertar da natureza para se tornarem suas próprias criações, de mãos dadas. Número 7. O amor além das idades. Kyle Jones e Marjorie McCool. Se você acha que uma diferença de idade de 10 ou 20 anos é um obstáculo insuperável em um relacionamento, a história de Kyle e Marjorie vai varrer todas as suas certezas. Kyle Jones tem cerca de 30 anos, enquanto Marjorie McCool tem mais de 90. Sim, você calculou corretamente. Um abismo de 60 anos os separa. Apresentados no programa Extreme Love, eles exibem uma cumplicidade e intimidade que confundem internautas e transeuntes. Kyle explica com uma franqueza desconcertante que nunca se sentiu atraído por mulheres da sua idade. Para ele, a beleza reside na maturidade, nas rugas e na experiência de vida. Ele, inclusive, já se relacionou com várias mulheres com mais de 70 anos antes de encontrar Marjorie. Para Marjorie, que pensaba que sua vida amorosa había terminado há décadas, Kyle é uma verdadeira fonte de xuventude. O relacionamento deles quebra un dos tabús máis persistentes da nosa sociedade moderna: a sexualidade dos idosos e a atrasón de homens xóvens por mulleres máis vellas. Eles ignoran abertamente os ollares dos transeúntes, que moitas veces os confunden con avó e neto, ou, pior, suspeitan que Kyle sexa un oportunista. No entanto, após varios anos de relacionamento, eles proban que a alquimía non se calcula en anos de nacimento, mas en momentos de ternura compartillados. É un amor que ignora o pasar do tempo e nos lembra que o desexo non ten data de validade. Número 6. O casal de Hollywood. Bernie Troyer e Genevieve Galán. O mundo de Hollywood é coñecido pelo culto á imaxe perfeita, mas ás veces, duplas surgen para quebrar eses códigos de maneira espectacular. Bernie Troyer, mundialmente famoso por seu papel icónico como Mini-Me na saga Austin Powers, medía apenas 81 centímetros debido a un nanismo raro. Súa compañeira na época, Genevieve Galán, era modelo e instrutora de yoga, medindo quase 1,70 metro. Ese contraste visual, con unha diferenza de altura de quase 1 metro, fez deles un dos casais máis fotografados e comentados do inicio dos anos 2000. Embora o casamento deles teña sido extremamente curto e marcado por controversias xurídicas, eles se separaron quase inmediatamente após a cerimonia. A unión marcou as mentes. Ela probou algo esencial na industria do entretenimento. Carisma, talento e fortuna poden transcender cualquier barreira física. Genevieve non viu un homem pequeno ou con deficiencia. Ela foi seducida por unha estrela mundial dotada de unha personalidade transbordante e un senso de humor único. A historia deles, embora tumultuada, continúa sendo un símbolo de como conexóns emocionais e o apelo da fama poden criar casais que ninguén ousaría imaginar. Ela nos lembra que, no medio superficial do show business, as regras da atrasaón son, ás veces, moito máis complexas do que unha simples questão de centímetros. Número 5. O trisal armonioso. María, Paul e Peter. Eis unha situación que probablemente faría explodir o cérebro de cualquier conselleiro matrimonial tradicional ou defensor da monogamía estrita.
Maria Butsky, uma mulher que vive em Barking, no leste de Londres, viu-se diante de um dilema doloroso. Ela amaba seu marido Peter, pai de seus filhos, com quem compartilhava a vida há anos, mas ela não conseguia esquecer seu antigo amante, Paul. Normalmente, esse tipo de situação termina em um divórcio doloroso, uma traição escondida ou um coração partido. Maria escolheu um terceiro caminho, totalmente radical. Ela propôs aos dois homens que vivessem todos juntos sob o mesmo teto. O mais incrível nesta história não é apenas a proposta, mas o fato de os dois homens terem aceitado e se darem maravilhosamente bem. Hoje, Maria, Peter e Paul forman um trisal estável. Não há ciúme aparente, nem gritos nos corredores. Apenas uma organização minuciosa. Paul dorme no sofá ou em um quarto de hóspedes. E eles compartilham as refeições e a educação dos filhos como uma grande família estendida. Eles afirman que esse equilíbrio salvou a saúde mental de todos. É um desafio total ao modelo da monogamia ocidental. Eles criaram sua própria microsociedade, onde o amor não é um recurso limitado pelo qual se deve lutar, mas um sentimento que se multiplica ao ser compartilhado. Seria este o futuro do casal moderno ou uma exceção sociológica única? Seja como for, a harmonia doméstica deles impõe respeito e questiona os próprios limites sobre a pose amorosa. Número 4. O casamento ancestral. Sanei e Ellen. Para entender esta história, é preciso deixar-nos os quadros de pensamento ocidentais e voar para a África do Sul, na aldeia de Shimhungwe. Em 2013, o mundo inteiro ficou chocado ao saber que Sanei Masilela, um menino de apenas 9 anos, acabara de se casar com Ellen Shabangu, uma mulher de 62 anos, já casada e mãe de 5 filhos. As imagens do garotinho de terno segurando a mão de uma mulher que poderia ser sua avó deram a volta ao mundo, desencadeando uma onda de indignação e gritos de escândalo. No entanto, a realidade por trás desta união é bem diferente de um casamento forçado ou de um desvio. Segundo a família de Sanei, os ancestrais do menino teriam aparecido para ele em um sonho, ordenando que ele se casase para evitar uma desgraça divina em sua linhagem. Respeitando essa tradição ancestral, a família pagou uma quantia significativa para organizar uma cerimônia oficial. O mais surpreendente para os observadores externos foi ver o verdadeiro marido de Ellen, Alfred, assistir à cerimônia com um sorriso, afirmando que entendia a importância ritual daquele ato para a comunidade. Não se tratava de uma união romântica ou legal, mas de um contrato simbólico como mundo dos espíritos. Sanei continuou sua vida de criança após a festa, mas esta história nos mostra que o compromisso pode, às vezes, assumir formas culturais tão profundas que nos parecem absurdas, embora sejam vitais para quem as pratica. Número 3. A força do espírito. Sion Stephenson e Mindy Kniss. Esta é, sem dúvida, a história mais comovente e inspiradora desta lista, pois toca na própria definição de resiliência humana. Sion Stephenson nasceu com osteogênese imperfeita, mais conhecida como doença dos ossos de vidro. Seu corpo era tão frágil que, ao nascer, os médicos pensaram que ele não sobreviveria mais de 24 horas. Sean sobreviveu, mas seu crescimento parou em menos de 1 metro. E ele passou a vida em uma cadeira de rodas, sofrendo centenas de fraturas ao menor impacto. Apesar disso, Sean desenvolveu uma inteligência e uma força mental fora do comum, tornando-se um dos palestrantes motivacionais mais respeitados do mundo. Sua vida tomou um rumo ainda mais iluminado quando conheceu Mindy Kniss. Mindy, uma mulher fisicamente saudável e de estatura média, apaixonou-se não pelo corpo de Sean, mas por sua mente brilhante e sua alegria de viver contagiante. O casamento deles desencadeou uma onda de curiosidade doentia na internet, com muitos trolls questionando a sinceridade de Mindy ou fazendo perguntas intrusivas sobre sua vida íntima. Diante dessa crueldade, o casal sempre respondeu com dignidade e um humor desconcertante. Eles afirmavam que sua conexão emocional e sexual era muito mais rica e profunda do que a da maioria dos casais ditos normais. Até a morte de Sean em 2019, eles provaram que o verdadeiro amor não vê limitações físicas, mas apenas o valor de uma alma. É a essência do amor incondicional. Amar o outro pelo que ele é, e não pelo que ele pode fazer. Número 2. A união do extremo. Ahmed e Safia. Retornamos ao continente africano, na Somália, para uma história que desafia os limites da biologia humana e das convenções sociais. Ahmed Mohamed Dor
Era um homem respeitado em sua comunidade, mas virou manchete nos jornais internacionais por um motivo bem específico. Aos veneráveis 112 anos, ele decidiu tomar como sua sexta esposa Safia Abdullah, uma jovem de apenas 17 anos. A diferença de idade aqui é de 95 anos, ou seja, quase um século. Para colocar as coisas em perspectiva, Ahmed já era um homem adulto muito antes de os pais e até os avós de Safia nascerem. Ahmed, que já tinha dezenas de filhos e bisnetos, afirmava que esperava por Safia desde que ela era criança e que esperou pacientemente que ela tivesse idade para casar para fazer o pedido à sua família. Embora esta união levante grandes questões éticas sobre consentimento e tradições matrimoniais em certas regiões do globo, os dois interessados afirmaram que se tratava de um casamento por amor. Safia declarou estar feliz por cuidar de um homem dotado de tamanha sabedoria. Esta história continua sendo um dos exemplos mais extremos da variabilidade cultural do casamento. Quer seja vista como uma tradição ancestral ou como uma aberração moderna, este casal representa um caso único nos registros da história humana, desafiando as leis da probabilidade e do tempo. Número 1. O amor sintético. Ji Tianhong e Moki. Chegamos finalmente ao topo do nosso ranking com um casal que não se contenta apenas em desafiar as normas sociais, mas que redefine totalmente o que significa estar em um relacionamento no século XXI. Ji Tianhong é um engenheiro chinês de 36 anos que, após várias decepções amorosas com mulheres reais, decidiu abandonar definitivamente a busca por uma parceira humana. Para suprir sua necessidade de companhia, ele comprou Moki, uma boneca de silicone de alta qualidade, ultra realista, pela soma de 1.000 libras esterlinas. Mas a história não para por aí. Ji não considera Moki como um simples objeto ou brinquedo. Para ele, ela é sua esposa. Ele a veste com roupas de grife, compra os iPhones mais recentes, coloca-a à mesa com ele para jantar e a leva para passear nos parques de Pequim em uma cadeira de rodas ou no banco do passageiro. Por que este é o número 1? Porque este caso ilustra uma tendência crescente, o surgimento de relacionamentos com entidades não humanas. Ji afirma que, ao contrário dos seres humanos, Moki nunca mente, nunca o trai, não envelhece e nunca lhe pede satisfações. Sua própria mãe apoia esta união, preferindo ver o filho feliz com uma boneca do que sozinho e deprimido. É a etapa final do amor cego, um amor que nem sequer precisa da existência de outra consciência para florescer. É um mergulho vertiginoso em um futuro onde a tecnologia e o isolamento social criam novas formas de romantismo sintético. Número 11. Momento de casos imprevistos. A união de Sanei e Ellen ilustra o choque brutal entre os padrões jurídicos mundiais e as tradições espirituais ancestrais. No Ocidente, este casamento é percebido como uma aberração moral. No entanto, em seu contexto de origem, não se trata de um ato romântico ou sexual, mas de um rito de proteção espiritual obrigatório. Ao obedecer às ordens dos ancestrais recebidas em sonho, a família utiliza este ritual como um escudo místico para apaziguar os espíritos e evitar um infortúnio divino. Este caso excepcional revela assim a força das crenças culturais que aqui prevalecem totalmente sobre as lógicas biológicas comuns. Recordes físicos, diferenças de idade massivas ou objetos inanimados, estas duplas nos lembram que o coração tem razões misteriosas. Qual deles mais chocou você? Conte-nos nos comentários e inscreva-se para mais histórias incríveis. Nos vemos em breve.